O ar estava pesado e parado. Uma figura solitária caminhava pelo centro da Rua Augusta. Terno preto, contrastando com o concreto pálido. Máscara de coelho branca, olhos como órbitas vazias. O homem se movia com uma graça perturbadora, sem balançar os braços, apenas um passo firme e decidido. Sua mão enluvada agarrava a alça de uma maleta, couro preto, elegante e polida. O logotipo do YouTube, um retângulo preto dentro de um maior, era a única marcação, sem brilho, sem reflexo, como se a própria maleta engolisse a luz. Ele não olhava ao redor, não reconhecia o vazio que o pressionava. Seu foco permanecia fixo em algum ponto distante, visível apenas para ele. A cidade parecia um cenário abandonado, lojas fechadas e escuras, carros cobertos de poeira, congelados no tempo. Nenhum vento agitava o silêncio opressor. Enquanto o homem da máscara de coelho passava, um jornal solto deslizou pela calçada. O som, quebradiço e agudo, pareceu ecoar por quilômetros. Então, silêncio novamente. Até o sol parecia observar com cautela. Sua luz, geralmente tão vibrante, parecia fraca e pálida, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Uma única palavra passou pela mente do homem: em breve. Ele não a disse em voz alta. Não precisava. Ela reverberou no silêncio, uma promessa e uma ameaça. Uma figura observava de uma janela do segundo andar. Uma mulher, seu rosto marcado por linhas de preocupação. Ela o tinha visto no noticiário, os sussurros, os boatos. Todos conheciam as histórias. Um homem com uma máscara de coelho, uma maleta com o logotipo do YouTube, aparecendo em cidades pouco antes de algo acontecer. Ela se afastou da janela, coração batendo forte, tentando se convencer de que era apenas uma coincidência, tentando ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. Lá embaixo, na rua, o homem da máscara de coelho parou. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo um som distante. Então, ele continuou seu caminho. A notícia se espalhou como fogo em palha pelas ruas vazias. Carregada pelo vento, sussurrada de prédio em prédio. O homem da máscara de coelho estava aqui. Ninguém sabia de onde ele veio. Ninguém sabia o que ele queria. Mas sua presença lançava uma sombra longa e escura. Um prenúncio de algo desconhecido e perturbador. Alguns diziam que ele era um aviso. Um símbolo do lado negro da internet. Um lembrete de que nem tudo que você vê online é o que parece. Outros diziam que ele era um arauto do caos, um disruptor, uma força da natureza aqui para sacudir as coisas, para expor a verdade custe o que custar. Um jovem estava sentado, encostado em uma porta, fones de ouvido presos às orelhas. Ele não viu o homem da máscara de coelho se aproximar. Não registrou a repentina quietude no ar. O homem parou em frente a ele, olhou para baixo. Por um momento, seus olhos se encontraram. O jovem sentiu um choque de reconhecimento. Um vislumbre de algo familiar. Ele já tinha visto aquela máscara antes, no YouTube. Um vídeo viral, uma creepypasta. Ele não conseguia se lembrar exatamente, mas isso lhe enviou um arrepio pela espinha. O homem da máscara de coelho não disse nada. Ele simplesmente continuou seu caminho, desaparecendo na esquina, deixando o jovem olhando para ele, uma sensação de inquietação se instalando em seu estômago. Seção 6. O peso dos segredos. A maleta parecia vibrar com uma leve energia, uma vibração baixa que ressoava pela mão enluvada do homem. Ele sentia o peso dela,
Não apenas o peso físico, mas o peso de seu conteúdo. Segredos, boatos, conspirações. Tudo contido dentro daquela maleta preta despretensiosa. E ele, o homem da máscara de coelho, era o guardião deles. Seu arauto. Ele não sabia por que havia sido escolhido, por que havia recebido esse fardo, mas ele sabia seu propósito: caminhar, ser visto, deixar o mundo saber que algo estava por vir. A palavra ecoou novamente em sua mente, em breve, e com ela, uma estranha sensação de satisfação, uma expectativa sombria do caos que estava por vir. Seção 7. Uma interrogação em cada olhar. As poucas pessoas que ele cruzava reagiam com uma mistura de medo e curiosidade. Seus olhos, arregalados com uma pergunta silenciosa. O que havia na maleta? O que tudo aquilo significava? Ele não oferecia respostas. Seu rosto, escondido atrás do olhar vazio da máscara de coelho, permanecia um enigma. Uma tela em branco na qual eles podiam projetar seus próprios medos e suspeitas. Ele era um espelho refletindo suas próprias ansiedades de volta para eles. Uma personificação ambulante do desconhecido. E em seu medo, ele encontrava uma sensação perversa de poder, uma confirmação de sua importância no grande esquema das coisas. Seção 8. A maleta permanece fechada. Ele chegou ao seu destino, um parque deserto como o resto da cidade. Ele parou no centro de um círculo pavimentado, antes uma fonte, agora seca e rachada. O ar crepitava com expectativa. O silêncio pulsava. Mas ele não fez nenhum movimento para abrir a maleta. Seu papel não era revelar, mas insinuar. Semear as sementes da inquietação. Sua tarefa estava completa. Ele havia percorrido seu caminho, entregue sua mensagem. O resto, como dizem, estava fora de suas mãos. Ele se virou um movimento lento e deliberado e começou a retornar seus passos, deixando para trás o parque vazio, a cidade silenciosa e as perguntas sem resposta. Seção 9. Um eco no silêncio. O homem da máscara de coelho desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, fundindo-se de volta às sombras, deixando para trás um rastro de sussurros e inquietação. A vida, ou o que restava dela neste estranho novo mundo, lentamente recomeçou. Lojas reabriram. Carros navegaram timidamente pelas ruas vazias. Mas as coisas eram diferentes. O silêncio não era mais pacífico, mas prenhe de uma sensação de pressentimento. A cidade, antes familiar, agora parecia estranha e perturbadora, como se um véu tivesse sido levantado, revelando a escuridão que espreitava sob a superfície. E nas mentes daqueles que haviam testemunhado sua passagem, a pergunta persistia: o que havia na maleta? A resposta, como o próprio homem, permanecia indefinida. Um mistério para a posteridade.